Olá, seja muito bem-vindo ao canal Palhaço Cristão, seja muito bem-vindo, que Deus possa iluminar a sua vida abundantemente. Eu recebo muitas mensagens de pessoas perguntando se nós temos que congregar, se é obrigado congregar, se uma vez fora da igreja é fora de Cristo. Claro que isso é uma tremenda mentira. Primeiro que Cristo não fundou nenhuma igreja, Cristo não mandou em nenhum momento as pessoas fazerem correntes de sexta-feira, 7 semanas. O que Cristo fundou foi uma fé, um modo de vida, de bons costumes com garantia de salvação e principalmente respeito ao próximo. Claro que isso não é atrativo para os líderes hereges, eles precisam te controlar, porque uma vez te controlando, te mantendo dentro do templo, eles conseguem ter acesso ao seu bolso. O templo que nós tivemos aí a construção, Templo de Salomão, que na verdade é até um nome errado. Se era para imitar, deveria ser Templo de Jerusalém, mas como chamar Templo de Jerusalém um templo que foi construído em São Paulo? Qual o objetivo do templo? Depois que o templo foi construído, Brasil afora, até pessoas que não são da seita universal, alimentam até hoje, quem não foi, esse desejo de visitar. Nossa, eu não vejo a hora, eu quero visitar essa igreja, é um cartão postal. E muitos alimentam até uma fé de uma vez estando nesse templo terão suas vidas transformadas, o que é mentira. E a prova disso é que no dia que Jesus foi em uma ceia, quando ele teve os pés lavados por uma pecadora, ficou claro que o dono da casa ficou muito mais mal depois que Jesus saiu do que quando Jesus entrou. Então isso é a prova de que ir no templo não te garante nada. Qual o objetivo do templo? Por que se investe tanto em construções faraônicas enquanto seus próprios súdios estão à mercê da própria sorte? Muitos não têm nem roupa de gala, roupas à altura de estar dentro do templo de Salomão. Mas por que se constrói? Nós temos uma resposta aqui na Bíblia muito simples. Quando o rei Salomão morreu, houve uma divisão do reino de Israel. O reino de Israel foi dividido entre Reino do Sul e Reino do Norte. O Reino do Sul ficou sendo liderado pelo filho de Salomão, Roboão, e o Reino do Sul eram duas tribos, a sede política e religiosa em Jerusalém, e era chamado de Reino do Sul, a tribo de Judá e a tribo de Levi. O Reino do Norte ficou com sede política em Samaria, era chamado de Reino de Israel. 10 tribos estavam sendo governadas pelo rei Jeroboão. Quando esse reino foi dividido, o Reino do Sul, ele tinha uma vantagem, porque ele tinha a sede religiosa. Não era Jerusalém apenas a sede política, era a sede religiosa, não somente do Reino do Sul, como de todo o reino de Israel. Era muito comum haver êxodo de pessoas que pertenciam ao Reino do Norte, mas que tinham essa obrigação de viajar até Jerusalém para prestar culto a Deus e levar, consequentemente, suas ofertas e dízimos. Isso, aos olhos de Jeroboão, era um problema, era uma verdadeira ameaça, vendo seus súditos tendo que fazer um êxodo para o reino inimigo. Então Jeroboão teve medo de perder o controle. E quando você tem medo, você tem ideias loucas, ideias malignas. Esse fato está sendo narrado no 1 Reis, livro de 1 Reis, capítulo 13, capítulo 12, versículo 31. Diz assim: Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdote dos altos que se levantavam. Então você vê que Jeroboão, vendo-se ameaçado, ele tentou copiar o simbolismo que havia na cidade de Jerusalém para a cidade que eram do domínio dele no Reino do Norte. Uma tentativa de impedir o povo, vocês não precisam ir lá
Nós temos aqui também um templo do Senhor. Nós vamos fazer as festas igual se faz lá. Era só uma maneira de manipular as pessoas, de controlar as pessoas. Ele colocou sacerdote igual havia em Jerusalém, para trazer àqueles seus súditos a sensação de que está em seus domínios, tanto político como religioso, não estava a desagradar a Deus em nada. E é exatamente o que se faz hoje. Quando o Templo de Salomão foi construído, teve-se um cuidado todo de trazer todo o simbolismo judaico para o templo. Claro que a própria seita em si já tem todo o secretismo. Nós temos dentro da instituição universal pitadas de umbanda, pitadas de candomblé, pitadas de quimbanda, voodoo, espiritismo, tudo está lá. É só você olhar com cuidado. E com a construção do templo trouxe uma pitada um pouco maior da que já existia de judaísmo. É muito comum nas igrejas universais, nas seitas, você vê no altar o nome Jesus Cristo é o Senhor. No templo de Salomão não existe Jesus Cristo é o Senhor. O que existe é santidade ao Senhor, porque Jesus não existe para judeus. O nome Jesus é apenas uma invenção grego-romana. J de Júpiter, Esos de Zeus. Na Torá hebraica não existe a letra J, não existe o nome Jesus. Então, o Templo de Salomão traz essa referência, essa ideia de judaizante para a mente das pessoas. A pessoa vai no templo, está lá os levitas, está lá os sacerdotes, tudo igual Jerusalém, para trazer a sensação das pessoas que elas estão servindo a Deus. A mesma cilada que Jeroboão criou para os seus súditos é a mesma cilada que foi criada com aquela construção faraônica. Não se engane em achar que uma vez naquele tempo terá suas orações ouvidas, porque quando Deus disse, neste lugar estarei atento para todas as orações que foram feitas aqui, Deus estava falando do templo de Jerusalém, não o templo de São Paulo. Então, não estou aqui com o intuito de difamar. Claro, é uma construção belíssima, é uma construção faraônica, diria que muito mais do que faraônica, mas em termos de fé, é apenas pedra sobre pedra. Eu espero que vocês tenham entendido, um abraço e até o próximo vídeo.